Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ilana do blog In Sky e hoje eu trouxe mais um tema do desafio dos 12 livros, tá? Eu dei uma modificada, porque o segundo agora eu não lembro qual que era, eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais diferente, eu acabei modificando assim a ordem dos temas, tá? Então hoje, que é o segundo tema do desafio, é um livro que eu tenho lido pela capa. Então, gente, é o seguinte... Eu não curto muito ler sinopse de livro, não. Aqueles resumos que a gente acha no Scooby. Não costumo ler. A maioria dos livros que eu compro pela capa. Então, é difícil escolher um livro que eu não tenha lido por causa da capa. Porque assim, eu costumo dizer que eu tenho um feeling com a literatura. Às vezes eu olho para um livro assim, eu penso, cara... aquele livro ali, ele deve ser muito bom. E daí eu fico remoendo aquela coisa, não, aquele livro ele deve ser muito bom. A capa daquele livro ali é intrigante, ele deve ser muito bom. Eu fico com aquilo na cabeça, quando eu vou ler, pá, é batata, o livro é bom pra caramba. E algum deles, inclusive, acabam fazendo bastante sucesso. Isso aconteceu com o livro do Harlan Coben, que eu li uma vez, que foi Não Confie em Ninguém, acho que é o nome, agora eu não lembro. Foi o primeiro livro que eu li do escritor. Ele era publicado ainda pelo selo Sextante, já faz tempo, e pouquíssimo conhecido. E eu sempre falava, esse autor um dia vai ficar muito famoso, esse autor vai fazer muito sucesso. Uma hora dessa aqui no Brasil e foi indo, hoje em dia, né, o Harlan tem contrato com a Netflix, tem um mundaréu de livros publicados, né, ele é conhecido também como o escritor das Noites em Claro. Então assim, eu tenho um feeling meio louco. Eu escolhi aqui 3 livros, tá, que eu comprei e li pela capa. Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, já vou logo avisando que este desafio aqui nunca vai ter só um livro. Eu sempre vou pegar mais algumas opções pra mostrar pra vocês, tá? Então, vamos começar. O primeiro livro que eu comprei pela capa e estava fazendo um baita sucesso na época foi Eleanor Park, da Rainbow Rowell. Esse livrinho aqui, super lindo. Eu amo a capa desse livro aqui, ela é super simples, né, bonita. Na época, não só a história da Leonor e do Parque fez sucesso, como a própria capa, que teve alguns outros livros que também foram publicados com uma capa semelhante a essa daqui. Inclusive com o título, só com o nome dos personagens. Esse livro aqui, ele conta uma história dos anos 90, da Eleanor e do Parque, que eles acabam descobrindo o amor juntos e uma amizade verdadeira quando estão indo para a escola dentro do ônibus e eles têm uma coisa em comum que é música. A Eleanor, ela tem uma vida totalmente diferente da do Parque, ela sofre um pouco abuso em casa, tem problemas em casa com a mãe, com o padrasto, enfim, tem toda uma relação muito tensa ali. Então ela acaba vendo no Parque um modo de uma pessoa um pouco diferente, que traz assim um alívio um pouco para a vida dela, apesar de ter um monte de problemas e ela não aceitar que ele pode estar ajudando. Então assim, é um livro muito lindo, tem um final muito triste, mas vale a pena ler, assim, sabe? Pela história e não só pela capa, na verdade pelos dois, tá? O segundo livro que eu li pela capa, na época que eu peguei, porque eu pensei, cara, esse livro deve ser muito bom, ele tem uma capa chamativa, eu curti bastante, foi Fuck Love, da Tarryn Fisher. Esse livro aqui eu sempre digo que ele é insuperável, porque ele conta não só a história de amor, mas a história de duas amigas e como a relação delas foi se desfazendo ao longo do tempo. É uma história que mostra uma pessoa manipuladora, então a gente tem aqui duas melhores amigas, uma delas é apaixonada pelo namorado da outra, então, e ela acaba se afastando, e essa menina que tem um namorado, ela é uma pessoa que ela é um pouquinho manipuladora e tal, enfim, tem toda uma questão ali. Quando a gente pega a capa desse livro aqui, a gente acha que vai ler um romance erótico, alguma coisa, muito pelo contrário. Ele é um livro que ele traz ali, ele fala de relacionamento, fala sobre questões de amizade, como a gente lida com o que está acontecendo na nossa vida. E, cara, a capa dele é maravilhosa. Não só a capa, mas toda a diagramação dele é muito bonita, tá? É um livro que eu não consigo superar. Ele deu aquele tapa na cara, assim, sabe? Tipo, que a gente precisa.
ele fez isso e é maravilhoso. Sabe, ó, leiam que vocês vão amar. Aliás, Catherine Fisher é uma baita de uma escritora, quem já leu o livro dela sabe do que eu tô falando. E é muito bom mesmo, leiam que vocês vão amar. Outro livro que eu comprei, na verdade não é que eu comprei pela capa. Eu já estava namorando esse bonitinho aqui há um tempo. Primeiro que eu achei essa edição aqui na internet um dia, cara, eu preciso comprar, preciso comprar, preciso comprar. Eu já conhecia um pouquinho da história, mas foi o box aqui que me fez comprar. Eu não li ainda, tá? Porque eu comprei ele há pouco tempo, mas ele é apaixonante. Eu mostrei ele no blog esses dias, que é Decamerão, do Giovanni Boccaccio, que é esse aqui. Esse livro aqui, ele conta a história de algumas pessoas que estão fugindo da peste negra, né? Tá assolando a Europa. Então, cada um deles é responsável por alguma coisa, assim, no local onde eles estão fugindo. E o livro, ele conta alguns contos dessas pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo, e conta um pouco a história de cada um deles, dos personagens, tá? É como se fosse uma novela. O livro é maravilhoso e tem uma diagramação incrível, ó. E eu paguei super barato nele, tá? De capa dura. Até o box dele, a caixa dele do box é de capa dura. E é maravilhoso, gente, sério. Eu fiquei encantada. Tem algumas outras edições do Decamerão pra vender na internet, mas essa daqui foi a que eu mais me apaixonei, tá? Então são 2 livros. Esse aqui é o livro 1 e esse aqui é o livro 2. Eu tô doida pra ler. Eu vou ler ele, eu acho que eu vou começar a ler ele já em dezembro, porque é aquele tipo de livro que eu tava, assim, querendo comprar pela capa, pela história, por tudo. Ah, tá difícil de pôr aqui. E assim, quando eu ler, assim, eu vou fazer um diário de leitura dele, porque eu acho que vai valer muito a pena. E é muito, 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 assim, eu tô muito encantada por ter conseguido comprar esse livro, olha só. Eu fiz um post dele mostrando um pouquinho do livro lá no blog, tem fotos e tal, então dê uma olhada que vocês vão gostar bastante. Pô, e a capa dele, vamos combinar, né? Tá incrível, olha só. Então o box dele é muito maravilhoso, né? Então, gente, isso é isso, os livros que eu comprei e que eu li e que eu pretendo ler pela capa, que afinal de contas todo bom leitor e todo leitor já leu um livro ele só pela capa, né? Então esses são os meus, espero que vocês tenham gostado. Me falem nos comentários os livros que vocês já compraram só pela capa, que vocês gostaram, mas que assim, que não foi uma boa leitura, foi uma decepção. Então compartilhem comigo que eu vou amar saber quais os livros de vocês, pra gente estar dividindo umas dicas. Compartilhem o vídeo, me digam o que vocês gostaram, que é muito importante pra mim. Tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau!